Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Ponto de Encontro, o nosso programa com notícias, com informações e os principais acontecimentos da vida diocesana em Caxias do Sul e na região. Semanalmente, nós nos encontramos com o nosso Ponto de Encontro, trazendo notícias, informações e também tudo o que acontece de mais relevante e importante na nossa Diocese de Caxias do Sul. É o espaço da Igreja Católica de Caxias do Sul na nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. O programa Ponto de Encontro de hoje vai dar amplo destaque, cobertura completa para a realização da 142ª festa em honra a Santo Antônio. Bento Gonçalves comemorou no último dia 13 de junho o dia do seu santo padroeiro e neste ano de uma forma bastante diferente. Nada daquela multidão de devotos, de fiéis no santuário, aquela procissão com a imagem de Santo Antônio pelo centro da cidade, seguida de muitos devotos, tudo diferente, mas com o lema com Santo Antônio, ide e anunciai. E com o foco também de colocar Santo Antônio nas casas das pessoas em Bento Gonçalves. Uma festa que realmente marcou muito e que atingiu muitos devotos pelas redes sociais do Santuário de Santo Antônio. No programa Ponto de Encontro de hoje, nós teremos então a cobertura completa, você vai ver as imagens dos principais momentos e também entrevistas, o pároco Padre Ricardo Fontana, a participação ainda do empresário Antônio César Longo, que foi um dos colaboradores do projeto de doação de cestas básicas que tomaram todos os bancos do Santuário de Santo Antônio em Bento Gonçalves. Ainda teremos a participação de um dos festeiros, o Leandro Moro, e também do nosso bispo diocesano, Dom José Gislon. Tudo isso no programa Ponto de Encontro de hoje. 142ª festa em honra a Santo Antônio em Bento Gonçalves ocorreu neste ano diferente, com o foco de colocar Santo Antônio nas casas das pessoas. O dia 13 de junho foi festejado de uma forma totalmente diferente em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O município festejou o seu santo padroeiro por meio de missas transmitidas pelas redes sociais e com a procissão motorizada. 3 imagens de Santo Antônio partiram do santuário e visitaram bairros, comunidades e o centro da cidade. Nas celebrações na igreja, apenas a presença dos festeiros e equipes de liturgia e canto. Um santuário de Santo Antônio aqui em Bento Gonçalves, tomado por cestas básicas. Não há a presença dos fiéis aqui, devotos a Santo Antônio, mas o coração deles está aqui. São mais de 1.300 cestas básicas que foram confeccionadas, doadas pela comunidade de Bento Gonçalves. Estas cestas básicas chegarão a milhares de pessoas que não têm condições de ter uma alimentação digna. Santo Antônio pregava muito durante a sua vida a ajuda aos pobres, repartir o pouco que temos. O Santuário de Santo Antônio, a sua casa aqui em Bento Gonçalves, nesta 142ª festa de Santo Antônio, se reveste de pura solidariedade. Os bancos estão todos tomados. Não são devotos fisicamente aqui, mas o coração deles aqui presente e estendendo o pão nosso de cada dia. A devoção a Santo Antônio está inserida na comunidade de Bento Gonçalves e foi trazida pelos descendentes imigrantes italianos que chegaram à região. A intuição veio desde a Páscoa deste ano. Dissemos assim, bom, nós estamos celebrando de portas fechadas diante da pandemia,
que atinge toda a humanidade, atinge também o nosso município de Bento Gonçalves com a Covid-19. Então a intuição foi a seguinte: vamos fazer a Páscoa nas casas. Corpus Christi, pão nas casas, e nesta festa de Santo Antônio nas casas. Então foi essa intuição que a gente vem trabalhando em todo esse momento que estamos celebrando de maneira privada, de portas fechadas, em que o povo não tem acesso, né, a celebrar aqui presencialmente, mas contando com os meios de comunicação social nessas celebrações, pelas plataformas digitais e os diversos meios de comunicação social, a gente conseguiu chegar até o devoto de Santo Antônio, até o fiel, e nós conseguimos chegar até as casas deles com retornos extraordinários, né, que podem ser conferidos pelas redes sociais, as fotos que nos mandaram deles celebrando com Santo Antônio nas casas também neste ano. E nesse ano o santuário aqui está vazio praticamente de fiéis e devotos, mas cheio de solidariedade com os alimentos, com as cestas básicas. É um gesto concreto seguindo fielmente o que pregava Santo Antônio. Santo Antônio se caracteriza como um homem da caridade. Eu lembro de novo um aspecto de Santo Antônio, ele dizia: como é miserável uma mesa que não tem alimento, que não tem comida. Mas muito mais miserável é aquela mesa em que tem tantas virtudes, mas falta a virtude da caridade. Então, qual é a característica fundamental que encontramos em Santo Antônio, além de ser o mestre do Evangelho, o mestre de oração, super devotíssimo de Nossa Senhora, homem da Eucaristia? Ele se identifica como homem da caridade. Essa é a característica fundamental e é o que Cristo pediu a todos nós, né? Tudo vai passar, menos a caridade, menos o amor fraterno. A mensagem que o senhor deixa também para os devotos de Santo Antônio nas casas. Santo Antônio é realmente esse centro, deve ser esse centro da nossa fé. Ele nos indica o caminho a Jesus Cristo? Com certeza. Ele diz: cessem as palavras e falem as obras. Falem o testemunho de cada fiel. Então, tudo aquilo que pregamos tem que se tornar em concreto. Que adiantaria nós termos um altar ornado com peças de ouro e de prata, com lindas alfaias, se o corpo místico de Cristo, na sua realidade, estivesse padecendo a fome? Então a gente queria sim agradecer as pessoas que celebraram conosco nas casas, que tiveram esse cuidado, esse zelo pela vida, mas também que tiveram um coração aberto, generoso, para promover isso aqui, a caridade. Nós temos uma demanda aqui na Casa Pão dos Pobres, junto ao Santuário Santo Antônio, de uma média de 1.200 quilos de alimento ao mês, mas neste período da Covid-19, a demanda veio a 7 toneladas ao mês, 7.000 quilos de alimento ao mês. E graças a Deus, com a campanha em parceria aqui com a Rádio Difusora de Bento Gonçalves e os supermercados Apolo, a gente tem aqui no santuário hoje 23 toneladas de alimento e mais que chegaram essa semana 25 toneladas, eu acredito que já temos. Então, quer dizer, os próximos 4 ou 5 meses já estão garantidos para os nossos pobres. O santuário de Santo Antônio em Bento Gonçalves podia estar vazio de fiéis, mas estava lotado de gestos e de coração humano. Mais de 1.300 cestas básicas tomavam conta de todos os bancos do santuário no sábado, dia 13 de junho. Uma iniciativa que nasceu por meio da Rádio Difusora de Bento Gonçalves e logo encampada por outras pessoas, outras empresas. O empresário Antônio César Longo, que é proprietário de um supermercado em Bento Gonçalves e também presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, estava na missa das 8h30 da manhã do dia 13 de junho. Ao término da celebração, ele conversou com o programa Ponto de Encontro e falou da sua alegria em poder colaborar também com a doação de cestas básicas e ainda partilhou conosco sobre a sua devoção a Santo Antônio. Exatamente, esses alimentos representam a dedicação, a vocação de toda essa comunidade de Bento Gonçalves, que não mediu esforços, né, para fazer essa doação e deixar muita gente mesmo feliz. O alimento, essa é uma demonstração de fé de todos. Esse momento de pandemia, com certeza, todos nós sairemos melhor, né, as empresas mais eficientes, as pessoas com esse espírito, né, com esse carismático. E nós, uma satisfação de termos o nome do santo, né, do Santo Antônio, somos devotos. A gente tem uma ligação muito forte, a família toda devoto de Santo Antônio. Meu avô chegou no Brasil dia 13 de junho de 1913. Os meus pais casaram no dia 13 de junho.
Então toda a família Antônio, Luiz Antônio, Marco Antônio. Então realmente é uma honra poder participar dessa cerimônia, né, representando essa comunidade que tantas graças alcançou em nome do Santo Antônio. Você também, como empresário, proprietário da rede de supermercados Apolo aqui de Bento Gonçalves, colaborando com estas mais de 1.300 cestas básicas, o que está no teu coração no momento? Nós somos um pequeno grão de areia. No momento que você dá a mão, que você cede, as pessoas estão dispostas a colaborar. Isso aqui foi uma pequena parcela que a gente fez de uma grande colaboração que a população toda fez. Então demonstra que é isso, nós somos um pequeno grão de areia que ajudamos na construção, né, de edificação de tantas obras e ações que toda a nossa região aqui, nós temos muito que aprender com grandes pessoas, né, que serviram de modelos para nós, a nossa família, os nossos ancestrais. Então a gente realmente tem uma gratidão muito grande e muito temos que fazer ainda. Antônio, amplia um pouquinho a tua devoção a Santo Antônio. Como é que é Santo Antônio na tua vida também? Desde pequeno a gente aprendeu a orar, agradecer as ações, as conquistas, mas com o nosso trabalho também, né? Não basta só rezar, a gente tem que acreditar, trabalhar. E são muitas, a minha mãe mesmo, né, ela teve muita devoção, ela teve uma doença muito grave, quando ela tinha 5 filhos pequenos, aí, né, filhos de 3 a 10 anos, e essa devoção fez com que ela pudesse viver muitos anos. Então, a gente tem uma gratidão. O meu avô paterno veio da Itália com uma estátua de Santo Antônio, embaixo do braço e um pacote de roupa, né? E com muita fé, conquistou muitas coisas e a gente tem a obrigação de continuar essa história. E Bento Gonçalves cresceu ao redor da fé de Santo Antônio. Bento Gonçalves é uma cidade que me fez crescer muito, né? Eu tenho muito orgulho de ser cidadão bento gonçalvense, né? Um título que eu recebi da Câmara dos Vereadores. E realmente foi um dos maiores títulos que eu recebi na minha vida e vou levar com muito orgulho e respeito para toda a minha história. Belíssimo gesto, uma atitude concreta que realmente marca muito. Parabéns a todos os promotores, a quem teve esta iniciativa, a comunidade de Bento Gonçalves que também doou as cestas básicas. Com certeza muitas pessoas agradecerão porque terão a oportunidade de ter um alimento à sua mesa. O programa Ponto de Encontro vai fazer um pequeno intervalo. Em seguida nós voltaremos então trazendo mais informações da 142ª festa em honra a Santo Antônio, com a palavra de um dos festeiros e também do nosso bispo diocesano, Dom José Gislon. É daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Já estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, o programa semanal com notícias, com informações e os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Muito bom estar em contato com todos vocês, partilhando as notícias da nossa Diocese de Caxias do Sul. Neste ano, a 142ª festa em honra a Santo Antônio também foi marcada por uma carreata ou procissão com Santo Antônio. 3 imagens de Santo Antônio foram colocadas em 3 veículos e estiveram passando pelos principais bairros, centro e também nas comunidades de Bento Gonçalves. O fato ocorreu na manhã do dia 13 de junho e também no período da tarde daquele dia.
Um dos festeiros, o Leandro Moro, partilha conosco desta experiência de conduzir a imagem de Santo Antônio pelas ruas, pelos bairros de Bento Gonçalves, a conhecida carreata de Santo Antônio. Isso, como você bem falou, são 3 procissões motorizadas, carreatas, bem dizendo, e que estão passando toda a cidade, passando nas comunidades que pertencem à paróquia de Santo Antônio. E o testemunho de muitas pessoas nas janelas, nas calçadas, acompanhando, preparados para receber Santo Antônio? Com certeza, muitos testemunhos, pessoas nas casas, nas janelas, nas suas casas, assim, nos seus próprios lares, com imagens de Santo Antônio, com relíquias, com terços, com quadros de Santo Antônio, e é muito gratificante, é muito emocionante para nós. O que é essa experiência também de ser festeiro de Santo Antônio, da festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves? Olha, é muito gratificante, muito bom. Não é por nada que nós somos, pelo 2º ano consecutivo, já festeiros. Antes como jovens e agora como festeiros de Santo Antônio mesmo. E é muito gratificante, muito bom. É uma experiência que se pega e também se extrai para a própria vida? Com certeza, com certeza. Isso a gente vai levar para a vida toda. O que te marcou nesta caminhada, nesta trezena de Santo Antônio? Olha, o que marcou foi a nossa forma de divulgar a nossa festa, né? Que foi através das redes sociais, das plataformas digitais, através da TV, através das rádios, de uma maneira diferente. Por causa que essa pandemia está aí, nós tínhamos toda uma festa programada e tivemos que nos reinventar durante a festa. Claro, e conta um pouquinho também da tua devoção particular a Santo Antônio. Isso vem de família, vem de berço? Com certeza, vem de família. Meus pais, meus avós, meus tios são todos devotos de Santo Antônio. Todos devotos, todos devotos. Vem de casa, vem de casa. Já fez algum pedido a Santo Antônio? Por acaso já foi atendido? Com certeza, já fomos atendidos, com certeza. Santo Antônio nos ensina muito. Nos ensina, com certeza. Muito bem. Realmente foi muito marcante toda a procissão motorizada em Bento Gonçalves, 3 imagens de Santo Antônio circulando por Bento Gonçalves, levando a devoção então até os fiéis, aos devotos do Santo Padroeiro de Bento Gonçalves. O bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, também esteve na 142ª festa de Santo Antônio. Ao meio-dia do dia 13 de junho, direto do Santuário de Bento Gonçalves, ele concedeu a bênção de Santo Antônio a toda a cidade de Bento Gonçalves. Dom José conversou conosco do programa Ponto de Encontro. Ele ressaltou exatamente a solidariedade e também a partilha por meio de tantas doações de cestas básicas que chegaram até o Santuário de Santo Antônio. De acordo com Dom José, a palavra de Deus precisa gerar vida em nós. Eu penso que Santo Antônio nos remete à palavra de Deus, à caridade em gestos bastante concretos. E podemos perceber que as pessoas, mesmo não podendo participar fisicamente aqui no templo da celebração eucarística, mas não esquecem daqueles que estão privados também do pão material e fazem, através da fé, um gesto de solidariedade, de partilha, para ir ao encontro aos irmãos e irmãs necessitados. A palavra de Deus tem que gerar vida em nós. A palavra de Deus tem que nos ajudar a irmos ao encontro da vida das pessoas que estão passando por privações neste momento da história e em todos os momentos na caminhada como povo de Deus para a casa do Pai. A realidade do momento marcada pela pandemia é de muito sofrimento para milhares de famílias que já perderam seus entes queridos, pelas famílias que perderam os empregos, pelos pais e mães de famílias e jovens que perderam o emprego. E penso que é o momento de marcarmos a nossa fé através de gestos de solidariedade. E Santo Antônio, no seu tempo, soube muito bem falar ao coração das pessoas, para que se motivassem a fazer a partilha, para ir ao encontro aquelas pessoas que não tinham um pedaço de pão, para poder cuidar da vida, saciar a vida, dom de Deus. E ele tocou o coração das pessoas, justamente anunciando e pregando a palavra de Deus,
das pessoas que tinham posses, das pessoas que tinham pão em abundância, para que também fossem solidários no pão da caridade. Então, o gesto, penso, dessa comunidade de fé, dessa sociedade, da realidade dessa cidade, é um gesto de quem se deixa tocar pela palavra de Deus e não fecha o seu olhar ou os olhos do coração para a necessidade de seus irmãos e irmãs, mas estão fazendo um gesto concreto de solidariedade, de caridade, em nome da fé que professam, em nome também dessa comunhão, dessa profunda comunhão com o Senhor Jesus, Senhor da vida, do tempo e da história de cada um de nós. Dom José, estamos vivendo um tempo diferente, as pessoas também estão distantes, tem a questão do distanciamento social, mas a gente percebe ao mesmo tempo que muitas pessoas estão conectadas às igrejas, pelas redes sociais. É um tempo diferente também para trabalharmos a nossa fé? Eu penso que é um tempo que nós sentimos mais intensamente a necessidade do transcendente, de Deus, Pai, fonte da vida, porque para todos nós a vida está sendo ameaçada ou estamos vivendo um momento onde que a vida está muito fragilizada. Estamos sendo tocados pelo medo da pandemia, da contaminação, do isolamento social, que tem provocado também muito isolamento nas pessoas. E essa carência de contato comunitário, de presença de vida, de partilha de vida. Por isso, nós vemos assim uma grande participação através das celebrações pelas redes sociais. Porque as pessoas, através das redes sociais, estão conseguindo se manter conectadas à comunidade de fé e participando também das celebrações da comunidade de fé. E alimentando a vida espiritual, né, essa fé no Senhor da vida, através também dos meios de comunicação. Eu penso que, graças a isso, hoje, embora tenhamos isolamento, nós podemos manter uma comunicação, uma conectividade com a comunidade, também no âmbito da celebração da vida de fé, que em outros tempos da história, em outras pandemias, as pessoas não tiveram. Por isso, louvamos e agradecemos a Deus também pela tecnologia, pelos meios de comunicação, que nos dão essa possibilidade de nos comunicarmos com os irmãos e irmãs que estão vivendo esse isolamento social e eles também não estão se sentindo nem só nem abandonados, mas participantes de uma grande família de fé, da comunidade também do povo de Deus, que caminha para a casa do Pai, mesmo se às vezes nos sentimos feridos e machucados pelos eventos da história que estamos vivendo. Santo Antônio nos ensinou muito durante a sua passagem, a partilha, repartir o pouco que temos e a dignidade das pessoas. Mais do que nunca hoje, os exemplos de Santo Antônio precisam ser colocados em prática? Eu penso que Santo Antônio, que viveu na Idade Média, nos fala muito a mensagem, o jeito dele anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, de tocar o coração das pessoas e promover a solidariedade e a partilha. É uma mensagem muito atual também no momento da história que nós estamos vivendo. Penso que seria uma negação da nossa fé se nós, diante dessa realidade que estamos vivendo, com tantas pessoas passando por privações e necessidades, se nós não nos motivássemos a criarmos uma grande rede de solidariedade, de partilha, que fosse para ir ao encontro à realidade da vida, em promoção da vida, mas também da dignidade de vida dessas pessoas. E o gesto de partilha, ele não engrandece só a pessoa que o faz e quem o recebe, mas acima de tudo nos leva a termos essa percepção que o nosso pequeno gesto pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, entre a vida e a esperança e a fé de quem recebe, mas também de quem partilha, porque é um gesto concreto, um gesto de amor à vida e também de gratidão a Deus, porque se temos condições de partilhar, temos que também ter esse olhar de gratidão a Deus, né, que nos ajudou a termos aquilo que temos e justamente nos pede para partilharmos. Eu acho que a grandeza do coração de uma pessoa se revela justamente nesse momento, porque é um olhar que brota do coração, dessa sensibilidade pela vida do meu irmão, tendo presente que na fé, né, e na caminhada da vida, todos nós temos Deus como Pai. E eu não posso ter Deus como Pai e vendo meu irmão passando por necessidade e
e não me comovo com isso, não tenho compaixão, isso não seria correto, e eu acho que seria um sinal de que a palavra de Deus não tocou o nosso coração. Não nos sentimos filhos e filhas de Deus. Por isso não nos motivamos a ir ao encontro, estender a mão para o meu irmão, minha irmã, que também está passando por privação. E com a participação de Dom José Gislon, bispo diocesano de Caxias do Sul, o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Fica o meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso programa. Continue ligado conosco, porque semanalmente nós estaremos aqui trazendo as notícias, os principais acontecimentos da vida diocesana na Igreja Católica de Caxias do Sul e região. A todos, muito obrigado. Que Santo Antônio continue nos abençoando e que Santo Antônio possa tocar cada vez mais o nosso coração. Com toda a sua simplicidade, é preciso repartir o pouco que temos, assim pregava Santo Antônio. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo Ponto de Encontro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.